Então, agora a gente vai ver as principais vias da sinalização celular. Vamos começar pela via da adenilciclase ou via da adenilatociclase, é a mesma coisa. O que a gente tem que gravar dessa via vai ser principalmente a proteína que age nela. Então, nessa via você tem a proteína GS, que vai ativar a função da adenilatociclase. Então, vamos ver certinho como isso funciona. Você vai ter aqui a molécula sinalizadora ligando no receptor acoplado à proteína G. Então, ela vai se ligar ao receptor acoplado à proteína G, que vai ativar a proteína G. Qual proteína G vai ser ativada? Vai ser a proteína GS. Como a gente viu, a proteína G, ela tem 4 famílias, e nessas famílias tem os seus membros. O membro que será ativado aqui vai ser a proteína GS. Essa proteína GS vai ativar a função da adenilatociclase, que é ativada a partir da subunidade alfa. Então, você ativa essa adenilatociclase a partir da subunidade alfa. Lembrando que esse é um receptor metabotrópico, então tem a unidade alfa e a unidade beta-gama. E aqui vai ativar a partir da subunidade alfa. Aí ativou, vai ocorrer a conversão do ATP em AMPC. Esse ATP vai converter ATP em AMP cíclico, que é o AMPC. O AMPC vai ativar a proteína quinase A. Essa proteína quinase, ela é a proteína quinase dependente da AMP cíclico. Essa proteína quinase, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer fosforilações. Então, ela vai fosforilar outras proteínas. E aí, essas proteínas vão para respostas celulares distintas. Então, por exemplo, a epinefrina, se ligasse aqui, seria o primeiro mensageiro, que ativaria a proteína GS, subunidade alfa ativa a adenilatociclase, depois ocorre conversão do ATP em AMP cíclico, que o AMP cíclico, não pode esquecer que é o segundo mensageiro. Então, qual o primeiro mensageiro seria? Seria a epinefrina e o segundo mensageiro seria o AMPC, o AMP cíclico. E aí, a pKa vai fosforilar enzimas para gerar a resposta que vem da epinefrina. Ou então, na noradrenalina, que seria a resposta de ativação, uma resposta mais simpática. Então, você tem essa via de sinalização. Essa via de sinalização, ela também ocorre no metabolismo do glicogênio. Então, vai ter tudo aquilo que eu falei, do ATP, AMP cíclico, depois pKa. pKa vai ativar, vai estar ativo, e aí vai ter a fosforilação da fosforilase quinase. Essa fosforilação vai fazer com que tenha fosforilação do glicogênio fosforilase, deixando esse glicogênio ativo. Esse glicogênio ativo vai fazer o quê? Essa enzima, glicogênio fosforilase, vai fazer a degradação do glicogênio. Então, você tem a ação da pKa no metabolismo do glicogênio, mas principalmente essa ação na transcrição gênica. Então, tem tudo aquilo, AMP cíclico, ativa o pKa, pKa ativo passa pelo poro nuclear, ele passa por esse poro, e aí o que acontece? Ele vai ativar a CRB, ela tá inativa, quando o pKa se liga nela, fica ativa. Ela ficando ativa, ela se liga ao elemento de resposta ao AMP cíclico, que é isso aqui, que é o gene alvo. Ligou aqui, aí ele vai chamar outros fatores, que seriam os fatores, que é o CPB, que é a proteína de ligação ao CRB, que é o CPB. Esse CBP vai ser o quê? Vai ser um complexo. Formou um complexo com um CRB. Formando esse complexo, você tem o quê? Ativação da transcrição. Então, ele é meio chato de você guardar esses nomes. Mas o que você tem que lembrar é que o pKa, ele participa de vários processos. Então, ele participa tanto da transcrição, como do metabolismo do glicogênio, como de outras ações, como a noradrenalina e a epinefrina. Então, ele está em todas essas reações. E aí, o que a gente precisa gravar mesmo? Que a proteína GS, que vai ativar a adenilatociclase, ATP, AMPC e pKa. Depois, as respostas vai ser respostas distintas dependendo da situação. E aí, quem pode agir inibindo isso seria a proteína GI. Se nesse caso aqui viesse a proteína GI aqui e ela ligasse a adenilatociclase, ela ia inibir essa adenilatociclase. Então, o que acontece? Você tem a proteína GS, que ativa, e a proteína GI, que inativa. Então, aqui a proteína G, você tem proteína GS, que ativa,
e a proteína GI, que ela inativa. Então, a proteína GS e a GI, as duas agem na adenilato ciclase. Então, você tem que gravar qual que é ativa e qual é inativa. A GS ativa e a GI faz a inativação desse complexo. Aí, agora a gente vai para outro receptor enzimático, que vai ser a via da maquinase. Então, para essa via, você tem a ligação da molécula sinal extracelular, ligou no receptor, causa dimerização do receptor, e aí ocorre a fosforilação das caudas de tirosina, ocorre o ancoramento das proteínas de sinalização, e aí você tem o início do processo. Então, aqui tá mostrando isso. Aqui você tem a molécula sinal ligando, fosforilação das caudas, proteína adaptadora se ligando ao fosfato, e aí tem todo o processo. Então, o que acontece aqui? Aqui você tem o ligante, que é essa molécula aqui, ligante, vai se ligar, e aí o que acontece? A RTK, ela estava inativa, antes da molécula sinal vir. Quando a molécula sinal vem, ela ativa a RTK. Ativando a RTK, você tem fosforilação dos resíduos de tirosina. Fosforila esses resíduos aqui. E aí o que acontece? Atrai a proteína GRB2, ou proteína adaptadora. Essa proteína adaptadora vai se ligar nesse fosfato e vai ativar a SOS, que é a RAS-GF, essa aqui. Essa proteína vai trocar o GDP por GTP, GDP por GTP. Trocando o GDP por GTP, ela ativa a proteína RAS. Quando ela ativa a RAS, tem o processo de transmissão de sinal. Então, como é que é esse processo? Tem tudo aquilo que eu acabei de falar, então você tem a molécula sinal, fosforilação das caudas, dimerização do receptor. Aí, o que acontece? Ativou a RAS pela troca do GDP por GTP. RAS com GTP vai fazer o quê? Vai ter um sinal que ativa proteínas, esse sinal vai ativar a RAF. Ativou a RAF se liga aqui. Agora, fosforilação. Fosforilou, virou MEC. Fosforilou, virou ERK. Fosforilou de novo, você tem formação de proteínas nucleares e citoplasmáticas. Isso serve para quê? Porque quando isso ocorre, você tem mudança na expressão gênica. Então, você tem crescimento e diferenciação. Então, como acontece nas neoplasias? Você tem essa mudança de expressão gênica, MEC indo para ERK, crescimento e diferenciação. Então, é daí que surgem as neoplasias. Então, é daqui que vão vir as neoplasias. A via agora, que a gente vai ver, a última via desse processo, vai ser a via da fosfolipase C. Essa é uma via de boa pra gente, porque como é que ela começa? Todos esses processos. Então, tem o sinalizador, ele vem, se liga aqui, se liga a proteína. E aos receptores acoplados à proteína G. E aí, qual proteína G você tem nesse caso? A proteína GQ. Então, ela se liga, ativa a proteína GQ. E aí, essa proteína vai ativar a fosfolipase C. Ativando a fosfolipase C, vai ter a quebra dessa fosfolipase em 2 segundos mensageiros. Quais vão ser esses segundos mensageiros? A PIP2, a IP3, que na verdade, vai ter a ativação desses 2 segundos mensageiros, que vai ser a PIP2 e a IP3. Essa PIP2, ela dá pra gente o diacilglicerol, que ele vai permanecer acoplado à membrana, ele continua aqui. Já o IP3, ele sai da membrana e vai ativar o canal de cálcio, que está na membrana do retículo sarcoplasmático. Que está na membrana do retículo sarcoplasmático. E aí, esse cálcio é liberado. Então, o cálcio que vai se ligar com o diacilglicerol. Esse cálcio se liga com o diacilglicerol. Esse cálcio ligado com o diacilglicerol faz com que ele abra os canais de cálcio dependente de voltagem. Então, vai fosforilar canal de cálcio dependente de voltagem. Então, esse canal de cálcio dependente de voltagem abre, entra mais cálcio. Esse cálcio vai agora se ligar com a calmoglobulina. A calmodulina. Essa calmodulina, ela vai ser importante porque o cálcio se ligando com ela vai fazer com que ative a MLCK. Essa MLCK vai fosforilar as cadeias leves na cabeça da miosina e aumentar a atividade da miosina ATPase. Então, vai fazer com que haja a contração. E esse é o processo que ocorre. Então, na vasoconstrição, como acontece isso? Calmodulina, esse cálcio vai entrar aqui, vai se conectar com a calmodulina. Essa calmodulina vai ativar a MLCK
que vai fosforilar a cabeça da miosina e vai favorecer a vasoconstrição. Então, esse é o processo que ocorre. Então, você tem proteína GQ, que vai ser aqui, nesse caso, proteína GQ, e aí, essa proteína GQ ativa, ela vai ativar a fosfolipase C, então vem aqui, ativa a fosfolipase C ou PIP2. Essa PIP2 vai quebrar em 2 segundo mensageiros, que vai ser a diacilglicerol e o inositol, que é IP3. Esse IP3 é quem sai da membrana e ativa o canal de cálcio, que está na membrana do retículo sacroplasmático. O cálcio sai, então o cálcio com o diacilglicerol, ele vai ativar a proteína quinase C. E aí ele vai fosforilar as alvos, que vai ser o canal de cálcio, dependendo de voltagem. Então o cálcio, ele vai se ligar com a calmodulina. Esse cálcio que estava fora se liga com a calmodulina. Esse cálcio ligado com a calmodulina vai fazer o quê? Vai fazer com que haja o deslasamento vai ativar, na verdade, a MLCK, e essa MLCK vai fosforilar a miosina e a actina. E aí, é assim que ocorre o processo.